Para calcular heranças de vários genes, né, com o genótipo de vários genes envolvidos, ou seja, com 4 ou mais alelos, há dois caminhos: a regra do E ou o quadro de Punnett um pouco mais elaborado. Então, aqui eu proponho um exercício para explicar os dois caminhos possíveis. Considerando um indivíduo que tenha esses dois genes, por exemplo, com dois alelos, um dominante e um recessivo para os dois genes, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. E um outro indivíduo, isso aqui, por exemplo, seja um homem, uma mulher com a mesma combinação genotípica, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Suponha que esse casal queira saber qual que é a probabilidade de ter um filho que tenha a mesma combinação genética de seus pais, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Então aqui não estamos falando mais de apenas um gene, Azão, Azinho, por exemplo. Estamos falando de dois genes com dois alelos cada um. Para calcular qual a probabilidade desse genótipo aparecer, há dois caminhos. Um deles é calcular cada gene separadamente com dois quadros de Punnett e aplicar a regra do E, que é a regra da multiplicação. Então, por exemplo, separam-se os alelos dos seus pais de B. Então, no caso, o pai tem um alelo Bzão e um alelo Bzinho. A mãe, coincidentemente, também tem um alelo Bzão e um alelo Bzinho, para esse gene B. Então, com um alelo Bzão e Bzinho de um pai, Bzão e Bzinho da mãe, as combinações genotípicas são essas. E a probabilidade de aparecer essa combinação, Bzão, Bzinho, é de 2/4 ou meio. Então, faça-se um outro quadro de Punnett para calcular a probabilidade desses pais terem um filho Czão, Czinho. Como o pai tem um Czão e um Czinho, e a mãe também tem um Czão e um Czinho, esses alelos são distribuídos no quadro de Punnett, Czão, Czinho, Czão, Czinho, e a combinação possível é essa, né? E dentre as combinações possíveis, a probabilidade de ter dois genes, dois alelos, um dominante e um recessivo, é de 2/4 ou de meio. E aí aplica-se a regra do E. Como a pergunta era a probabilidade desse indivíduo ser Bzão, Bzinho e Czão e Czinho, multiplica-se as probabilidades e seria então a chance de 1/4. Ou faz um quadro de Punnett único e mais elaborado. Para isso, é preciso saber todas as combinações genotípicas possíveis para cada um dos gametas dos pais. Como os alelos ou os fatores se segregam independentemente na formação dos gametas, como já dizia Mendel, esses alelos eles têm várias combinações possíveis. Então, suponha que esse seja o pai. Ele pode produzir gametas, ou seja, espermatozoides que tenham um Bzão e um Czão, gametas que tenham um Bzão combinado a um Czinho, ou um Bzinho combinado a um Czão, ou um Bzinho combinado a um Czinho. É preciso também calcular, identificar quais seriam os gametas produzidos pela mãe. Como, curiosamente, a combinação dela é a mesma que a do pai, os óvulos teriam as mesmas combinações. E aí esses fatores são combinados. Então, na combinação de todos esses gametas, todas essas 16 possibilidades são possíveis. Bzão, Bzão, Czão, Czão, ou Bzão, Bzão, Czinho, Czinho, etc. A combinação Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, que foi a solicitada no problema, ela aparece 4 das 16 vezes, ou seja, a probabilidade de aparecer essa combinação é 4/16. Dividindo os dois números pelo mesmo número, no caso 4,
4/16 é a mesma coisa que 1/4. Então, é a mesma resolução que nós chegamos fazendo 2 quadros de Punnett em separado. Então, a combinação de 2 genes, 3 genes, 4 genes, 5 genes pode ser calculada identificando a combinação dos alelos nos gametas e fazendo um único quadro de Punnett, ou fazendo um quadro de Punnett para cada gene e multiplicando-se as probabilidades.